A Steel Ball Run não é uma simples corrida de cavalos, é uma caça ao tesouro que pode mudar o destino de uma nação inteira. E no centro dessa conspiração está um dos maiores mistérios de JoJo Bizarre Adventures, as partes do cadáver sagrado. Tudo começa como um evento aparentemente normal, uma corrida atravessando os Estados Unidos, organizada por Steven Steele, um prêmio absurdo de 50 milhões de dólares. Competidores do mundo inteiro se reúnem, cada um com seus próprios objetivos, fama, dinheiro, redenção, mas o que ninguém percebe no início é que essa corrida se mostra ser maior do que o esperado. Não é sobre chegar primeiro, por trás de tudo isso existe um homem com poder, influência e um plano que pode redefinir o destino de um país inteiro, Fanny Valentine, o presidente dos Estados Unidos. E é aqui que a história muda completamente de escala, porque Valentine não está interessado na corrida, ele está interessado no que está escondido ao longo do percurso, fragmentos de um corpo sagrado, espalhados por toda a América. Essas relíquias não são comuns, elas são conhecidas como as partes do cadáver, restos mortais de uma entidade que muitos acreditam ser divina, e cada parte carrega um poder, um milagre. Quando alguém entra em contato com uma dessas partes, algo acontece, o impossível se torna possível, ferimentos são curados, habilidades despertam e o próprio destino começa a se curvar ao redor daquele indivíduo. Não é apenas poder físico, é algo maior. É como se a realidade fosse reescrita. E mais do que isso, as partes parecem ter vontade própria, escolhendo seus próprios portadores. Ao longo da corrida, vemos personagens sendo atraídos por essas relíquias, quase como se fossem guiados por uma força invisível. Alguns ganham poderes extraordinários, outros são consumidos por eles, porque carregar uma dessas partes não é um presente, é um teste. E nem todos são dignos, mas existe um detalhe que muda completamente a forma como enxergamos tudo isso. Um detalhe que transforma essa história de uma aventura em algo muito mais profundo. As partes do cadáver apresentam características extremamente específicas, marcas nas mãos e nos pés, feridas que nunca se curaram completamente. E mais do que isso, indícios que esse corpo pertence a alguém que viveu há cerca de 1900 anos. E aqui entra uma das teorias mais debatidas de toda a obra. E se esse cadáver sagrado for na verdade o corpo de uma figura histórica real? As pistas são claras e apontam para um único nome: Jesus Cristo. Araki nunca confirma isso diretamente, mas também nunca tenta esconder. E isso muda tudo, porque agora não estamos falando apenas de um artefato poderoso, estamos falando de uma relíquia com significado espiritual absoluto. Isso eleva Steel Ball Run de uma corrida épica para uma busca quase religiosa, uma peregrinação distorcida, uma disputa entre fé, poder e ambição. E é nesse ponto que o funcionamento dos poderes da parte 7 se torna ainda mais interessante. Diferente das partes anteriores, onde os stands eram despertados através de uma flecha, aqui quem concede esse poder é o próprio cadáver. O contato com uma de suas partes desperta o stand do portador, mas não é de qualquer forma, ele escolhe. Um dos maiores exemplos disso é Johnny Joestar. Johnny não desperta seu poder apenas por treinamento ou esforço. O momento decisivo acontece quando o braço esquerdo do cadáver entra em seu corpo. É ali que seu stand começa a se manifestar, evoluindo até se tornar o Tusk. Isso reforça uma ideia fundamental: o poder não é conquistado, ele é concedido. E isso torna tudo ainda mais imprevisível, porque ninguém pode simplesmente buscar força, eles precisam ser escolhidos por ela. Mas existe outro elemento que conecta tudo isso e explica porque a corrida segue exatamente pelo caminho, as chamadas Devil Palms, ou as palmas do diabo. Esses locais não são apenas pontos no mapa, eles são zonas onde a realidade se distorce, regiões que se movem pelo deserto aparecendo e desaparecendo como miragens, e é exatamente nesses lugares que as partes do cadáver costumam surgir. O percurso da corrida não foi traçado ao acaso, ele segue essas zonas onde o impossível acontece. Quem entra em uma Devil Palm pode morrer de sede, enlouquecer ou sair de lá com um poder que desafia toda a lógica. É como se o próprio mundo estivesse moldado para criar essa busca, e isso reforça uma sensação constante durante toda a história. Tudo está conectado, nada é coincidência. Tudo faz parte de algo maior, e é aqui que entramos no ponto mais importante da narrativa, o conflito de motivações, porque no fim das contas, essa não é apenas uma luta por poder, é uma luta por propósito. De um lado temos Johnny Joestar, um homem quebrado, literalmente, alguém que perdeu tudo, a fama, o prestígio e a capacidade de andar. Johnny entra nessa jornada com um objetivo simples: voltar a andar. É um desejo egoísta? Talvez, mas também é profundamente humano. De outro lado, temos Fanny Valentine, um líder, um homem que acredita estar fazendo o que é o melhor para seu país. Ele não quer poder para si, ele quer transformar os Estados Unidos em uma nação intocável, uma terra onde toda desgraça seria desviada e todo azar recairia sobre o resto do mundo. Um paraíso construído sobre o sofrimento dos outros. Isso levanta uma das maiores questões morais de toda a obra. Quem está certo? O homem que quer se curar ou o homem que quer salvar seu país a qualquer custo? Porque no fim, ambos estão dispostos
dispostos a sacrificar algo, e conforme a corrida avança, essa tensão cresce. Cada nova parte encontrada altera o equilíbrio do mundo. Eventos improváveis começam a acontecer, pessoas se encontram por acaso, mas não parece acaso. A realidade começa a se dobrar, e tudo aponta para um único destino: a reunião completa do cadáver sagrado. Porque quem conseguir isso não vai apenas vencer a Steel Ball Run, vai controlar o destino, vai decidir quem prosperará e quem sofrerá. E talvez o mais assustador de tudo seja perceber que isso nunca foi apenas uma corrida, nunca foi apenas uma busca. Talvez tenha sido sempre uma inevitabilidade, um plano que já estava em movimento muito antes da largada, porque quando o poder é grande demais, ele não espera ser encontrado, ele chama. Agora fica a pergunta que realmente importa: esse poder deveria existir na mão de alguém, ou o verdadeiro perigo nunca foi a corrida, mas sim aquilo que está esperando no final dela? E mais importante, quem você acha que está certo nessa história, Johnny ou Valentine? Comenta aí.